Então é isso, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro seminário Escolha Estar na Escola. Eu sou Carolina Mendes. É uma alegria muito grande receber todos vocês aqui hoje. A gente tem preparado esse seminário com muito carinho, com muito cuidado na escolha dos palestrantes, para ter certeza que nós traríamos para vocês pessoas capazes de transmitir informações confiáveis. São pessoas extremamente respeitadas em seus respectivos meios. O que motivou a Associação Mães Reais e o podcast Eu Mãe a trazer hoje esse seminário foi garantir mais informação para o público, para pais, para mães, para gestores escolares, para professores, para que todos pudessem escolher ou não voltar para a escola, mas com consciência, com certeza daquilo que está falando. Ao longo dos últimos 14 meses, desde que as escolas foram fechadas no Brasil, nós temos visto uma enxurrada de desinformação. O que a gente vê na mídia, nas redes sociais, são pessoas demonizando a escola, colocando nas costas da escola a responsabilidade de uma transmissão, ao mesmo tempo em que a escola jamais teve a oportunidade de mostrar que pode trabalhar de forma segura. Algumas cidades de Minas Gerais já tiveram a alegria de ter a volta às aulas liberadas pelos prefeitos, mas na grande maioria dos municípios ainda as escolas continuam fechadas. De acordo com dados do Unicef, o Brasil tem mais de 5 milhões de crianças e adolescentes sem qualquer acesso a atividades educacionais. São 5 milhões de crianças que, ao invés de estarem na escola, estão nas ruas, estão sozinhas em casa, estão em creches clandestinas, estão com pessoas da família, e às vezes os pais saem para trabalhar sem ter com quem deixar os filhos, sem a escola para deixar os filhos. Acabam deixando essas crianças com os avós, e como os pais estão trabalhando, acaba que a criança pode ou não levar esse vírus. Às vezes os próprios pais, ao buscar e levar as crianças para a casa dos avós, podem ser um veículo aí de transmissão da Covid. Então, a gente vai, nessa primeira palestra, que vai começar agorinha, com a doutora Carolina Capurusso, a gente vai descobrir qual é o real papel das crianças na transmissão da doença, qual é o real papel da escola na proliferação da Covid-19. Eu espero que vocês curtam muito. A doutora Carolina é médica pediatra formada pela UFMG. Além disso, ela é cardiologista infantil e também médica intensivista, ou seja, ela trabalha dentro das UTIs. Então, se tem alguém que sabe do que está falando, de qual é a realidade da Covid dentro de uma grande capital, essa pessoa é a doutora Carolina Capurusso. Além disso, ela está participando de um estudo que visa trazer informações sobre a SINP, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Eu acredito que ela também vai falar sobre isso. É um assunto que causou muito medo nos pais ao longo dos últimos meses. Então, sem mais delongas, vamos lá. Doutora Carolina Capurusso, a bola está com você. Ei, Carol, boa noite, pessoal. Boa noite, querida, muito obrigada. Carol, antes da gente começar, eu só queria fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Quem está com a gente desde o início já viu que esse seminário está sendo oferecido, está sendo produzido pela Associação Mães Reais e oferecido e pelo podcast Eu Mãe, e está sendo oferecido pelo Sinep. Eu vou pegar minha colinha aqui, vocês não reparem, por favor. O Sinep é o nosso principal patrocinador, que é o Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Minas Gerais, mas a gente queria também estender este seminário a pais de alunos de escolas públicas. E, para isso, a gente contou com diversos patrocinadores que subsidiaram essa participação. Então, entre eles, GELAC, Aero Odontologia, Lucimeia Reis, a casa, que é aqui onde a gente está gravando o seminário hoje, montaram tudo para a gente aqui com o maior carinho, a Clínica Inovar,
a Clínica de Vacinação IPEM, o Cicobi Credicete, Skippers, a Clínica CIOP e o Scov Salão de Beleza. Então, a todos vocês, nossos patrocinadores, muitíssimo obrigada, não só por acreditarem, por confiarem na gente para poder produzir esse evento, mas também por defenderem a causa da educação. Carol, com você, querida. Bom, muito obrigada, boa noite para quem chegou agora. Obrigada, Carol, obrigada, pessoal, por ter me convidado. Bom, como a Carol disse, nós já estamos aí nessa luta desde agosto, né, que a gente pode falar efetivamente que a gente começou a brigar pela priorização da criança e do adolescente, pelo direito básico deles, e agradecer poder estar falando em mais um seminário, em mais uma palestra, né, de grande público. Eu já devo ter dado umas 50 aulas sobre o tema Covid, pediatria, SIMP, Covid, pediatria, escola, não escola, e é sempre um prazer muito grande poder falar. Eu, particularmente, gosto muito desse formato, que a gente pode ter um slidezinho, porque acaba que ser live é ótimo, né? Porque a live tem uma interação muito boa da gente com o público, mas as coisas, às vezes, não seguem uma ordem para a gente poder colocar um raciocínio clínico, epidemiológico, até mesmo para depois tirar as dúvidas. Vamos fazer assim, eu fiz alguns slides, eu vou tentar share, né? Vou tentar compartilhar com vocês aqui. Se por acaso a tela não estiver passando, você me avisa, tá, Carol, por favor? Ok, Carol, eu queria dar só mais um aviso para o público rapidinho. Você consegue, Carol, no final responder algumas perguntas? Consigo. Aqui, apareceu para mim que o host, que no caso é você, você desabilitou o participante para compartilhar a tela. Então, você tem que autorizar o compartilhar a tela. Espera aí que eu tenho que descobrir como é que eu faço isso. Carol, vem aqui me ajudar, porque eu postei, eu não enxergo ali. É coisa de quem faz ao vivo, é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe aprende ao vivo, né, gente? Isso aí, assim que é bom, ué. Olha aqui, Carol, limite de compartilhamento só tela para 10. Peraí. Aqui no compartilhamento? Ou aqui nos participantes? Lá nos participantes. Todo mundo da cabine, você tem tornar anfitrião. Pronto, gente, é assim, né? Agora deu. Deu, Carol? Agora eu já sou host. Pronto. No final dá tudo certo. Gente, mas vamos combinar uma coisa, então, para a gente não ficar interrompendo você toda hora com perguntas, Carol. Eu estou com a minha equipe aqui, a gente vai selecionar algumas perguntas que forem feitas no bate-papo, e aí, 5, 10 minutinhos no final, você responde essas perguntas. Pode ser assim? Combinado. Tá ótimo. Então, tá bom, pessoal. Perguntas no bate-papo, ok? Tem pessoal da minha equipe aqui que vai anotando e depois a gente passa para a doutora Carolina. Carol, tá com você. Ótimo. Tá conseguindo... Deixa eu pegar. Tá compartilhando a tela? Para mim, tá dando aqui uma tela preta. Não sei se é a sua... Sim, você está visualizando a tela de Carolina Capurus, só que tá tudo preto. Deu? Ainda não, peraí. Não. Deu, pessoal? Não, Carol. Peraí. Foi? Para mim tá preto. Agora deu. Agora foi. Foi? Foi. Então, ótimo.
Para mim é que não está dando agora. Pronto, está indo, não está? Agora tá, Carol. Beleza. Então, vamos tentar fazer. Vamos fazer para ficar bonito esse negócio. Bom, pessoal, então, como a Carol falou, eu sou pediatra, cardio-intensivista, sou graduada pelo FMG, já vai fazer 17 anos e meio, quase 18. Sou mestre também em saúde da criança e adolescente pela UFMG, membro titular das Sociedades Brasileiras, integrante aqui da Sociedade Mineira de Pediatria do Departamento da Primeira Infância. Grande prazer. Parece que a Carol travou, gente. Travou para vocês? Travou. Carol, você está travada. Gente, vamos esperar aqui. Parece que, eu não sei se a Carol caiu ou se ela está só travada. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos aproveitar aqui, então, e falar da programação do restante do seminário, tá? Hoje, depois da palestra da doutora Carolina Capurúcio, a gente vai ter 2 escolas que vão vir aqui apresentar rapidamente para vocês como é que foi que elas conseguiram se organizar para voltar a funcionar. São escolas de 7 Lagoas que estão trabalhando, neste momento, como oficinas de recreação. Mas aí a gente vai ter a gente vai ter a impressão das gestoras dessas escolas sobre o protocolo, elas vão contar um pouquinho como é que foi o treinamento com as equipes, como é que foi a aceitação das crianças em relação aos protocolos, e em seguida a gente vai conversar... Ah, tá, a Carol está me falando aqui que eu tenho que colocar ela de host de novo. Vamos lá. Em seguida, a gente vai conversar com a doutora Tânia Marçal, que é infectologista, e ela fez parte da equipe do governo do estado. O anfitrião, pronto. Fez parte da equipe do governo do estado que fez os protocolos. Então, vai ser muito legal, gente, vai valer a pena. Carol, e aí? Eu acho que agora vai, não é possível que agora não vai, né? Não é possível. Eu te coloquei como anfitriã, então eu acho que vai dar certo. Se não der, depois eu te coloco como anfitriã. Depois a gente vê, combinado. Aprendendo. Bom, pessoal, então vamos começar, porque senão nós não vamos terminar esse trem hoje, né, Carol? Bom, vocês estão enxergando aí, né, gente? Ou não? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, já tinha me apresentado, vou falar um pouquinho de uma forma geral da COVID em pediatria, para a gente ter essa noção. Obrigada aí pelo convite. Então, gente, quando a gente pensa na criança e no adolescente, a gente tem que lembrar de alguns direitos fundamentais e básicos da criança, que já são direitos que de longa data, direitos de quase um século, e que nós não estamos respeitando. Né? Na Declaração de Genebra, em 1924, eles colocaram que é necessária uma proteção especial à criança. Em 1948, foi o direito a atendimento e cuidados especiais. Em 59, a Assembleia Geral da ONU falou que a criança ela gozará de proteção especial, disporá de oportunidades e serviços a serem estabelecidos em lei, por meios e de modo que possa se desenvolver física, mental, moral e espiritual, socialmente, de forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Infelizmente, o que a gente viu aqui no Brasil com a Covid-19, não estou falando nos primeiros meses, mas eu já estou falando aqui de 14 meses, quase 15,
é que nós não respeitamos definitivamente essa condição necessária e especial da criança e do adolescente. Nós não estamos permitindo que essa criança desenvolva física, mental, moral, espiritual e socialmente. A gente não permite condição de liberdade, muito menos de dignidade. A gente vê priorização de setores, aliás, a priorização de tudo, né? Porque tudo já abriu e as crianças do ensino fundamental ainda estão trancadas dentro das suas casas. Isso é quando elas têm casa. Isso é quando o pai e a mãe pode permitir que ela fique em casa, que tantas outras estão em vizinhos, nas ruas e jogadas aí no ambiente. Especificamente aqui do Brasil, a gente pode falar da nossa Constituição Federal, né, que é 1988, o artigo 227. E olha que interessante, gente, esse artigo. É dever. A gente não está cumprindo com o nosso dever. Da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança e ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade. Olha essas duas palavras, gente, absoluta prioridade. E aí eu pergunto para vocês, nós estamos indo de acordo com a Constituição Federal? Absoluta prioridade da criança, com direito à vida, à saúde, educação, alimentação, dignidade e proteção contra exploração, violência, crueldade e opressão. Então, em todas as palavras da nossa Constituição Federal, nós estamos descumprindo. As crianças não estão sendo absoluta prioridade, nós estamos sendo cruéis, as crianças estão sofrendo exploração, violência e opressão, e o Estado, assim como a família, não está permitindo o direito básico à vida, à educação e à dignidade. Então, é, no mínimo, um absurdo continuar 14 meses de escola fechada. E ainda assim, em 1990, veio o Estatuto da Criança e Adolescente, são alguns artigos, mas principalmente o artigo 4 e o artigo 5º, eles são claros, de novo, o princípio da absoluta prioridade ao direito da criança e do adolescente, a todos esses direitos que eu falei. E nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Então, eu gosto de colocar essas questões legais só para o público que me assiste ver o que nós estamos fazendo com as crianças. É, no mínimo, um crime o que a gente tem feito com a população pediátrica aqui no Brasil. Bom, essas declarações da ONU, da Assembleia Geral das Organizações Unidas, a Constituição Federal, né, que a gente vê aí do Estatuto da Criança, simplesmente todos esses direitos foram abolidos durante a pandemia. A gente até entende que, num primeiro momento, foi necessário. Todo mundo estava com medo, todo mundo estava querendo saber o que aconteceria, a gente tinha que pesar muito bem os direitos fundamentais entre a vida, a saúde e a educação. Essa educação em pausa foi necessária no primeiro momento, porque a gente não sabia qual seria o papel mesmo na pandemia, tanto na transmissão quanto na morbimortalidade. A gente não sabia como essas crianças poderiam agir nessa pandemia, para poder respeitar, inclusive, a sua saúde física, mas é muito importante destacar que em todos os países do mundo, essa medida foi absolutamente excepcional e temporária. Todos os países do mundo, eu vou mostrar uma outra tabela, já voltaram às atividades em algum grau. E o Brasil amarga o último país do mundo. Eu não estou falando de Europa, eu estou falando de Irã, Iraque, Iêmen, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Ásia inteira, América do Sul inteira. Então, isso é uma vergonha. A gente aboliu o direito da criança em prol de sindicalismo. Então, a gente tem que ter muita consciência o que nós estamos fazendo com o nosso futuro, porque são essas crianças que vão cuidar da gente na nossa velhice. Bom, continuando, estamos com o recorde, né, de 428 dias de escolas fechadas. Segundo a Unicef, que é o órgão de proteção à criança mundial, e aqui no Brasil, né, tem a sua associação, as escolas foram totalmente fechadas por uma média de 95 dias. Nós estamos 4,5 vezes a mais do que a média. Os países mais afetados, obviamente, América Latina, Caribe, Sul da Ásia, e alguns países da África. Foram, globalmente, 214 milhões de estudantes afetados em 23 países.
Isso comprometeu em torno de 75% da carga horária desde março do ano passado. Então, nós não estamos falando que é uma coisa assim, eu acho tão interessante que assim, eu não entendo por que vocês querem voltar tão rápido. Nós somos o recorde mundial de escolas fechadas. Vocês acham que isso é tentar voltar rápido? Só isso, assim, já não tem nem mais o que falar, né? Até não tem mais aonde a gente falar. Recentemente, eu até coloquei um artigo lá no meu Instagram, repliquei no Juntos, falando assim, chovendo no molhado. Né? Um artigo que eu vou colocar ele aqui, com 10 milhões de pessoas falando que as crianças não impulsionam a taxa de transmissão sustentada da pandemia. Nada novo nos últimos 14 meses, e as escolas permanecem fechadas. Bom, os países com maiores durações de fechamento, eles tendem a ter uma baixa prevalência de crianças em idade escolar com conexão à internet. Né? Geralmente são países, mesmo com uma condição sanitária, econômica, social e cultural um pouco mais baixa. Isso aqui é o Brasil. A gente sabe muito bem que, do ponto de vista de escola pública, mais de 75% não tem acesso a uma internet de qualidade, muitas vezes é apenas um dispositivo para uma família de 5 pessoas, muitas vezes são mães e pais que saem de casa às 5 horas da manhã, voltam 20 horas, pais e mães também que muitas vezes cursaram só a primeira série primária, a segunda série primária, quer dizer, Fundamental 1 agora, né, que a gente fala, que também não tem a menor capacidade de ajudar esse filho numa educação, numa habilidade social adequada, né? E a maioria dos países abriu a escola por completo. Mais de 50% dos países abriram por completo, isso aqui ainda em março, que esses dados são de março, porque abriu mais de 80%, agora foi quase um quinto abriu parcialmente, e o Brasil continua com as suas crianças acima de 6 anos dentro de casa confinadas. Inacreditavelmente. Isso aqui é uma tabela da própria Unicef com a Unesco até final de fevereiro. O Brasil, como um todo, tinha 191 dias de escolas fechadas. Se a gente jogar isso é porque tiveram alguns estados aqui, como São Paulo, Manaus, Rio, alguns estados do Sul, que voltaram às aulas, e Minas Gerais não. Né? Minas Gerais a gente teve uma outra cidade que voltou, e mesmo assim voltou só até o ensino infantil, né? O fundamental continua trancafiado dentro de casa. Então, gente, a média mundial de fechamento é de 95 dias, o máximo é de 211, aqui em Belo Horizonte especificamente, e em grande parte das escolas de Minas Gerais, vamos para mais de 425 dias, né? São 428 dias de escolas fechadas. Então, não preciso nem de falar que isso é uma escolha errada, foi a pior escolha que a gente pode fazer para as nossas crianças. Nós temos duas vezes mais alunos fora da escola. A evasão escolar já é uma coisa absurda. Vocês vão ver o que será no final desse ano. É o maior choque sofrido pela educação no mundo. E aqui é um artigozinho que saiu também da Organização Mundial, mostrando que as escolas com uma rede de ensino forte, cuja educação é uma prioridade, nada de novo, né? Vamos chover uma olhada de novo, foram aquelas que ficaram com menos dias sem aulas, né? Então, quanto maior a rede de ensino e educação de um país, menos foi o dia. O Brasil está aqui, ó. O Brasil está bem ali na pontinha, infelizmente, é o primeiro lugar de mais dias de escolas fechadas. Eu não tenho nem comentário para esse tipo de coisa. É difícil de falar. Seguindo, desde os primeiros estudos, né, a gente viu uma benignidade na faixa etária pediátrica, tá, pessoal? Quando foi março, abril, a gente já tinha alguns estudos da China, da Itália, da França, falando que a Covid aguda na pediatria, ela tinha um padrão bem benigno. Eu falo assim, é tanto artigo, mas é tanto artigo que fala isso, eu posso te falar que raramente, muito raramente, a gente tem coisas que são praticamente unânimes em medicina, e essa é um tema praticamente unânime. Eu ensino as pessoas a procurarem no Google Acadêmico ou Google Scholar, quem quiser vai direto no PubMed, ou no Science, ou no Scopus, digita a palavra-chave, assim, Covid Children, vocês vão ver, todos são categóricos em dizer a benignidade na primeira infância, na infância como um todo, coloca lá muito bem delimitado quais são os grupos de risco, quais são os critérios de risco. Talvez por eu estar envolvida nos estudos, assim como a Tânia, eu fui convidada pela Secretaria de Saúde, participei no corpo técnico do primeiro protocolo da Secretaria Estadual de Saúde aqui de Minas Gerais, foi lançado, se não me engano, foi em agosto ou setembro. E aí, a gente passa os meses, né, já são 14 meses,
Esses estudos mantêm-se mostrando a mesma coisa, mesmo nas novas variantes. Eles estão querendo matar menina, eles estão querendo falar suspeita. Houve uma confusão muito grande, porque tem menino em março, abril, maio, que começa a ter bronquiolite, mas as sociedades regionais todas fizeram questão de desmascarar esses governantes e o poder público que falou essa imbecilidade, pelo menos por enquanto é considerado isso, né? Pode ser que daqui 6 meses o ano mude, mas muito dificilmente isso vai mudar. O que a gente sabe, o que é corroborado em toda a literatura médica e mantém-se corroborado em toda a literatura médica, e eu ainda brinco, eu desafio quem me mostra um artigo com um número grande que fale o contrário, tá? Porque tem artigo assim, é um relato de caso. Um relato de caso não dá, né? Nós temos artigos aí de 10 milhões, 3 milhões de pessoas, 580 mil pessoas, e a pessoa vem me mostrar um relato de caso. Né? Isso aí entra lá nas raridades da medicina. Então, a taxa de transmissão das crianças é muito menor, sobretudo naqueles abaixo de 10 anos. Crianças e adolescentes, a incidência da Covid da população como um todo seria de 8% a 10%, sendo que eles fazem 20% a 25% da população. Isso é só de exame positivo, não é de morte, tá? E a letalidade variando de 0,01 a 0,56. São as crianças gravemente enfermas com Covid positivo, que podem vir a óbito, pelo menos é o que a gente vê na literatura médica. Aí a gente até brinca que não sabe se veio a óbito com a Covid ou da Covid, em Belo Horizonte especificamente. As 2 crianças abaixo de 4 anos, uma tinha uma trissomia, né, gênica, cuja mortalidade é de 99,99%, se eu não me engano, só tem 40 vivos acima de 10 anos no mundo, né, em condições bem especiais, não desmerecendo as famílias que têm as suas perdas. A outra criança era uma criança também com uma síndrome gênica rara, com uma imunossupressão tracostomizada, gastrostomizada, e o outro, né, que foi acima de 10 anos, era uma criança com imunossupressão em fase terminal. Né? É o tipo da criança que a gente entende perfeitamente a dor da família. Eu sou intensivista, trabalho em CTI há 17 anos, vejo óbitos, graças a Deus eu salvo muito mais vidas do que presencio óbitos, mas, obviamente, como intensivista, a gente vivencia isso na nossa prática, e a gente vê que as crianças ainda têm as suas patologias graves. Nós temos crianças com câncer, nós temos crianças com patologias cardíacas extremamente graves, nós temos crianças com essas síndromes gênicas, cuja mortalidade é quase a totalidade. Então, assim, nós temos crianças gravemente enfermas, essas crianças sempre existiram, e essas crianças, elas merecem respeito, cuidado, mas são crianças que não é a Covid especificamente, é a sua condição basal, é a sua enfermidade que faz com que se agrave com todo e qualquer patógeno, tá? Além disso, a gente vê que o contágio é maior do que 90%, maior de 90% das vezes é um adulto que traz para dentro de casa, e as crianças são um caso índice, ou seja, o primeiro caso da família em 2% a 8%. Então, até o Marcos Safadi, que é o infectologista da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele falou, a infecção das crianças pela Covid-19, ela reflete o cenário que vivemos. Essa frase nem foi minha. Então, tivemos um número absoluto maior de casos em pediatria? Sim, porque explodiram os casos em adultos e idosos. Né? Então, se a gente tinha 100 casos em adultos, a gente tinha 1 em criança. Começou a ter 1 milhão de casos em adultos, a gente vai ter 100 casos em crianças, mas a grandíssima maioria das vezes super benigno. E isso é corroborado, pessoal, com estudos científicos e epidemiológicos. Eu sei que, recentemente, inclusive, teve uma simulação de computador por um físico, não que a gente desmereça simulações de computador, falou, não, porque uma criança pode contaminar 20, que contaminar 400, que contamina tantos. Ele não considerou a taxa de transmissão, ele não considerou se foi usado critério de precaução ou não, ele não considerou, inclusive, se outras pessoas que aquela criança possivelmente tinha contato, já tinha a sua IgG. Então, quer dizer, simulações de computador para fazer um percentual epidemiológico de uma possível transmissão é, no mínimo, desonestidade intelectual usar esse tipo de coisa para a gente falar. E aqui eu estou mostrando para você uma nota técnica, para vocês, uma nota técnica da Sociedade Brasileira de Pediatria com dados reais, com dados das notificações. Então, o que a gente viu? Em 2020, as hospitalizações por Covid, só 2,4% eram em pediatria, e a letalidade era de 0,62%. Em 2021, com as novas cepas, caiu. Por quê? Porque as novas cepas elas eram tão imunogênicas, sobretudo nos adultos aí, com fatores de risco, que a criança continuou benigna. Então, proporcionalmente, inclusive, caiu a taxa de hospitalização e a taxa de letalidade.
Repito, talvez um número absoluto, óbvio, porque explodiu, a gente viu o Brasil inteiro entrar na onda vermelha e onda roxa. Mas, mesmo assim, é muito menor do que nos adultos. Repito, são as crianças gravemente enfermas. Bom, falando aqui um pouquinho da SIMP, né? Então, eu tenho esse projeto junto com a UFMG, que a gente vai ver a SIMP. As crianças já têm uma taxa muito baixa de Covid. E a taxa da SIMP varia dos estudos, entre 0,1% a 0,6%. E tem uma grande coisa boa, né? Porque a SIMP, que é Síndrome Inflamatória Multissistêmica, ela tem um tratamento que funciona, que é a imunoglobulina. Ela é facilmente diagnosticada, os sinais clínicos, os caracteres clínicos, eles são muito robustos, eles são muito floridos e funcionam super bem. Então, agora, e tem outras patologias cuja letalidade em pediatria é absurdamente maior, como o vírus sincicial respiratório, como as pneumonias e as meningites, e nem por isso a gente fechou as escolas por conta de patologias que muitas vezes o próprio vírus sincicial respiratório, o tratamento é ventilação mecânica, não tem muito mais o que fazer. A SIMP não, a gente tem imunoglobulina, tem a pulsoterapia com corticoide, tem o ácido acetilsalicílico que funciona. Então, não tem justificativa clínica e epidemiológica para as escolas estarem fechadas até agora. Quando eles falam escolas fechadas pela vida, é um absurdo eles falarem isso. Eu morro por dentro, porque as crianças estão morrendo dentro de casa. E a gente nunca viu o tamanho de violência, mortes brutais, gestações, vou falar sobre isso aqui, evasão escolar, igual a gente está vendo. Nunca foi visto isso em medicina antes, na faixa etária pediátrica. Automutilações, ideações suicidas, mas aumentou exponencialmente, e se a gente não abrir rápido, isso vai aumentar cada vez mais. Se a gente fica assustado com as notícias que a gente vê, isso são as notícias que chegam para vocês. A gente que trabalha com saúde pública ou privada, e a gente que trabalha em CTI, eu estou vendo coisas que nesses 18 anos, aliás, se contar os meus 6 de faculdade, são 24 anos quase, eu nunca tinha visto antes. Minha mãe, que é pediatra há 30, ela falou que está vendo coisa também que ela nunca viu na vida dela. Então, está um absurdo o que a gente tem visto. Vocês estão vendo, né, pelos noticiários, bem provavelmente. E esse isolamento social, que no começo foi, como eu disse, absolutamente temporário, né, em uma medida extraordinária, tornou-se prolongado e tornou-se, parece até que para sempre. A gente sabe que tem professor que está querendo que nunca mais volte, né? E essa falta de convivência com os pares, esse prolongamento, ele traz sérios danos à saúde física e mental das crianças, sobretudo se a gente considerar a vulnerabilidade social, as disparidades, isso aí é pior ainda. A Fernanda Sobreira, que é uma pessoa que eu prezo muito, fala isso algumas vezes, e eu vou parafrasear, né? É uma ferida aberta do Brasil, sempre foi a nossa educação. A pandemia simplesmente escancarou essa ferida na nossa cara, ela esfregou essa ferida na nossa cara, sabe? Um absurdo, em 14 meses, com absolutamente toda a verba que foi liberada em nível federal, estadual e municipal, estou colocando aqui todas as esferas do poder público, com 14 meses, não tem uma estruturação de escola, que teve, aliás, eles falam que não teve, mas teve, até hoje, né, Carol, você sabe, a gente ouve, mas a minha escola não tem papel, gente, faça-me um favor, no mínimo tem que ter uma vergonha na cara para falar isso, tem que tomar vergonha, porque não é possível que o gestor de escola não consegue cobrar do poder público que a escola tenha pia e papel higiênico, né, com a dinheirama toda que teve aí. Então, é uma ferida aberta que está na nossa cara e que a gente tem que tentar fechar. Não adianta ficar falando, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, eu não quero voltar. Não é assim. Eu falo isso desde agosto. Nós já estamos aqui em maio. Engraçado que quando eu comecei a dar minhas aulas e as palestras em setembro, outubro, eu falei, gente, nós vamos ficar 2020 todo até chegar 2021. Nós estamos no meio de 2021 e nada foi feito pela escola. Nada. E as crianças sofrendo. Então, gente, quando a gente fala isso, a gente tem um impacto, além disso tudo, a gente tem um impacto direto no aprendizado e no desenvolvimento humano. Eu acho muito interessante quando as pessoas, vidas importam, conteúdo aprende depois. Não, vocês estão redondamente enganados. Primeiro que conteúdo não se aprende depois tão fácil. Segundo que a evasão escolar, vocês vão ver que nível que vai chegar. Ou vocês acham que uma criança de 10, 8, 9 anos, 12, 13, 14, 15, que vive numa comunidade, uma criança que a mãe e o pai ou o cuidador sai para trabalhar às 5 da manhã e volta às 8 da noite, uma criança ou adolescente que é seduzida pelas drogas, pela sexualidade,
pelo álcool, ou mesmo por gestações. Vocês acham que essa criança, depois de 14 meses, vai voltar para a sala de aula? Nunca. Essas crianças nunca voltarão para dentro de uma sala de aula. Vocês vão ver o que vai acontecer com esse Brasil. E quanto mais tarde a gente demorar, pior vai ser. E, além disso, além dessa evasão escolar, que já não tem volta para milhares de brasileiros, a gente está falando de podas neurais, personalidade, autoestima, autonomia, habilidade social. Gente, se o neurônio não aprende a conviver com seus pares, o cérebro que está em plena formação, se ele não aprende o que é trocar, o que é vencer, o que é perder, o que é correr atrás, o que é lidar com essas habilidades sociais, esse cérebro nunca vai formar essas habilidades. E digo mais, a criança que está convivendo 24 horas por dia num lar agressivo, seja pelos seus pais ou pelos seus cuidadores, que muitas vezes ou são outras crianças, ou um vizinho que a gente sabe muito bem que nem cuida direito, eu repito, nós estamos vendo aí as catástrofes que estão acontecendo, aquela criança vai achar normal matar, beber, gritar, agredir física e moralmente o seu parceiro. O cérebro daquela criança vai criar conexão para achar que aquilo é normal. Olha o crime, olha a crueldade que a gente tem feito com essas crianças. E não é só em comunidade de baixa renda, não. A gente está vendo isso aí em classe média alta também, porque são pais estressados, são cônjuges estressados, também muitos deles têm que sair para trabalhar. Eu não parei de trabalhar nenhum dia dessa pandemia, todo mundo sabe disso. Graças a Deus, não parei nenhum dia, paguei por todos os meus insumos, o hospital não deu nada, meu consultório sou eu mesma, fiz questão de pagar, né? Tive uma renda, até caiu, porque eu tive um custo muito aumentado aí dos gastos, eu, assim como vários médicos e outros profissionais, mas não parei de trabalhar. Quer dizer, os meus filhos, graças a Deus, eu tenho uma condição boa. E quem é de uma classe média baixa, ou classe média média, que não tem onde deixar e fica esses meninos sozinhos dentro de casa, quando volta pai e mãe, voltam eles extremamente agressivos, uns com os outros e com os próprios filhos. Aquilo, para aquele menino, vai ser normal. E é essa criança que vai cuidar da gente no futuro. Escutem o que a gente tem feito com o nosso futuro. O Brasil é um absurdo. O sindicato é igual o nosso senador Rodrigo Pacheco falou, não, porque tá certo, mas o direito à educação fere o direito à greve. Eu falei, aí quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, oi? Quer dizer que o direito à greve é tão importante quanto o direito à educação, à proteção social, emocional, física e nutricional daquela criança? São coisas assim, eu juro que tem dia que eu choro, tem dia que eu fico numa revolta, tem dia que eu tenho vontade de sair do Brasil. Pelo amor de Deus, se eu vi isso num senador, no nosso chefe do Senado, mas o direito à greve, a gente tem que pensar no direito à educação e à greve. Pelo amor de Deus, gente, em que país que a gente vive? Se o cérebro não ramifica, não evolui, essas habilidades sociais básicas, a educação, o carinho, o respeito, a autoconfiança, nunca mais vai ter. Eu não estou falando de conteúdo de matemática, geografia, português, não. Apesar desse conteúdo ser muito importante para a profissão que essa criança vai ter no futuro, para a construção da sua família, inclusive a sua renda econômica. Então, se a gente pensar de curto, médio e longo prazo, a escola é fundamental em qualquer parte da economia e da sociedade. Então, guardem isso, guardem. Outro dia uma mãe falou assim, Carol, eu optei por colocar meus meninos na aula, o povo está falando que eu não tenho coração. Eu falei assim, pois fala para ele que é exatamente por você ter coração e por você preocupar com seus filhos que você está colocando. Como é difícil. Os danos físicos e mentais, né, gente, não é novidade. Isso aqui é só alguns dos quase 1000 artigos que a gente tem falando dos transtornos de ansiedade, depressão, tentativas de suicídio. Estudos aqui da nossa UFMG, com o nosso grupo maravilhoso, né, nítida, para a professora Débora Marques, Antônio Alvim, professor Marco Aurélio, de pediatria e psiquiatria, né, falando do isolamento social, falando da onda das doenças mentais, falando dos impactos psiquiátricos em pacientes, falando, sim, dos efeitos imediatos psicológicos, dos efeitos tardios, falando de automutilação em adolescentes, falando, sim, de ideação suicídia e suicídios. Suicídios, pessoal, não é um dado publicizado, porque o suicídio, de acordo com o que você coloca numa televisão, ou um rádio, ou numa publicidade,
você pode estimular ao suicídio. Então, saibam que não é um número publicizado, mas ele está lá intrínseco. Em Minas Gerais, nós tivemos 202 óbitos a mais de causas não infecciosas. Infere-se traumas, abusos e suicídios, mas isso, não, repito, não pode ser publicizado. A gente encontra esses números em artigos médicos, em revistas médicas para estudo, tá? Então, está sendo relatado, e está chovendo de artigos científicos sobre isso. E vai chover ainda mais. E todos eles relacionados. Quanto maior o tempo de escola fechada, maior o tempo desses transtornos mentais nas crianças. Em relação ainda aos transtornos físicos, a gente tem a má nutrição, a gente tem obesidade, violência, abuso sexual, gravidez, aborto na adolescência. São alguns números que também a gente não vê, porque só chegam na gente depois que aquela criança morreu ao tentar um aborto clandestino. Só chega na hora que você vê uma criança de 11 anos já parindo gemelar. Né? A hiding violence que a gente fala, né? Com o fechamento das escolas, diminuiu aonde essas crianças tinham ajuda, porque as professoras sabiam pegar um traumatismo crônico, as professoras viam aquela criança triste, muitas vezes aquela criança fugia de casa, ia para a aula, e era lá que ela contava e pedia ajuda. Então, a escola, além de permitir que não aconteçam danos mentais, ela é o principal local. Não se enganem, a escola é o principal local de notificação de abuso sexual, de abuso, de traumatismo físico. É lá que a criança tem um suporte, é lá que a criança foge do seu agressor. Ou você acha que uma criança de 5 anos vai fugir do seu agressor na casa de um vizinho que muitas vezes a agride também? Ou você acha que uma mãe, que muitas vezes é agredida pelo pai, vai ter coragem de falar alguma coisa para a polícia, morre ela e o menino? Então, a escola, gente, tem um papel de proteção absurdo. Repito, não é à toa que está chovendo de notícia, de absurdos contra a criança. Né? O que a gente tem visto aí é coisa inimaginável. Né? Então, a escola tem esse papel de proteção social, nutricional e físico. Não é só desenvolvimento e conteúdo, não. É muito egoísmo aquela família que fala só isso. Muitas vezes ela fala isso para uma outra família que sabe que a criança precisa de ir para a escola. Então, as pessoas têm que parar de ser egoístas. Eu falo, tem mãe, eu não mando o meu, a minha vida está ótima, eu tenho isso. Ótimo, querida, não mande. Mas deixe que aquela família que precisa e que quer mandar o filho, mande o filho dela. Se você não quer, fique com o seu egoísmo para o lado de lá. Mas você tem que pensar naqueles que precisam. É um absurdo essas famílias que têm uma condição socioeconômica cultural elevada ser contra voltar. Esse é um de egoísmo tão grande que eu vou te falar, a única coisa, eu juro por Deus, a única coisa que me alenta é porque existe justiça divina. Existe justiça divina, esses meninos que estão sofrendo, Jesus vai dar o caminho para essas pessoas, essas crianças, elas vão conseguir se recuperar, e esses egoístas, algum dia vão sofrer, sabe, a justiça de Deus, porque não tem condição, o egoísmo por parte de uma minoria do Brasil. Isso, para mim, assim, é uma crueldade sem tamanho, sabe? E ainda nesse sentido, a gente tem que pensar qual que é realmente o papel da transmissão das crianças, qual que é o papel da escola. Nós não estamos falando aqui de número de computador, nós estamos falando de países que reabriram. Isso aqui, gente, isso aqui é o que tem de artigo na comunidade médica, vocês não imaginam, né? Aí, mas é na Europa. Não, querido, não é na Europa, não. Eu estou falando de Ásia, eu estou falando de África, eu estou falando de América Latina. A escola não mantém a transmissão sustentada. A escola não impulsiona a pandemia. As crianças quase não transmitem entre si. Se a professora tiver uma máscara, um lugar para lavar a mão, a transmissão daquela na escola é mínima. E não pode levar a criança doente, é óbvio. Se chega com uma criança doente, aquela criança tem que voltar para casa. Né? Se alguém positivo, a gente tem que afastar aquela bolha. Quer dizer, não é voltar à escola igual era antes. É igual a gente ouve tanta bobagem. A escola é uma coisa pior, ele vai conseguir Covid? Claro! O piolho transmite muito mais do que a Covid na criança. E o piolho não adianta estar de máscara, que é de cabeça para cabeça. Então, assim, vamos parar de falar bobagem, vamos olhar para a ciência, pelo amor de Deus. Isso aqui nós temos artigos com 200 mil, 500 mil. Esse último aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, da transmissão sustentada da epidemia, foram mais de 10 milhões de pessoas.
Eu não estou falando de um artiguinho de 15, 20, um relato de caso, não. Eu estou falando de 10 milhões de pessoas. E ele mostra categoricamente quem mantém a transmissão sustentada da epidemia são os adultos de 20 a 50 anos. Qual a novidade? Quem não sabe disso aqui? Que é o pai e a mãe que sai para trabalhar todo dia e pega transporte público, ou não, que leva o vírus para dentro de casa, não é a criança da escola para casa. Isso eu estou falando de lugar que abriu escola. Esse outro aqui, quando o povo gosta de falar que não tem do Brasil, é porque os artigos brasileiros, igual os meus artigos, eles saem em inglês, porque são revistas internacionais. Mas é aqui, ó, Slums of Rio de Janeiro, ou seja, está na favela, da comunidade do Rio de Janeiro. Ele mostra isso. A transmissão sustentada é de adulto para criança dentro de casa. E criança que já tinha voltado à aula, tá? Esse aqui foi no período que voltou à aula no Rio de Janeiro. As crianças não pegaram em sala de aula, crianças que moram na favela. Elas pegaram dos pais dentro de casa. E esse artigo é daqui. Então, quer dizer, o que mais falta para convencer técnicos cientificamente que a escola é seguro, desde que ache protocolos? Sim, desde que a gente mude, né? Nós vamos ter que mudar, o mundo mudou, né? Então, já mudaram esses protocolos. O que não justifica mais é errar de novo no mesmo. Errar uma vez é humano, duas é burrice. Nós estamos indo pela 4ª vez que nós estamos errando a mesma coisa. Abrindo show, boate, música ao vivo, parque, clube, e não está abrindo escola do ensino fundamental. É a 4ª vez que a gente erra igual. Enfim, é complicado. Isso aqui são diversos locais em que as escolas já reabriram, em países ricos, em países pobres, Vietnã, Israel e etc. Só no primeiro momento que Israel e a África do Sul foi sem protocolo, isso foi lá em abril, depois de abril de novo, eles abriram, as escolas estavam tudo ótimo. Vou só agilizar aqui, porque como demorou a começar, isso aqui também, as escolas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mostrando isso aqui é um artigo do Guilherme Linchand, que na verdade ele está lá em Zurique, mas ele é um brasileiro, inclusive eu participei, eu acompanhei a aula dele, quando ele fez a aula desse artigo, tem vários gráficos, mas que, enfim, não vai caber, e especificamente aqui em Belo Horizonte, né, a gente tem alguns dados, eu não posso falar oficialmente, porque tem a empresa que faz esses dados oficialmente, o pessoal do Proeducação, mas as recreações estão abertas desde agosto, fecharam aí por 40 dias aí no período da onda roxa, nenhum caso de surto. Um ou outro caso positivo afastava a bolha, não houve surto em nenhuma, desde agosto. Agora, recreação pode, cursinho pré-vestibular pode, clube pode, bar pode. Ah, não, escola e estudar não pode. Faça-me o favor, né, Brasilzão? Vamos lá. E os protocolos com reabertura, nós temos vários, do Ministério da Saúde, temos da Nota Complementar da Sociedade Brasileira, temos o primeiro protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, que já foi revisto uma vez e que nós estamos revisando de novo. Recentemente, o pessoal da Secretaria me mandou e-mail para a gente fazer uma nova... Na verdade, é uma atualização desse protocolo, foi segunda-feira, inclusive, que eu recebi o e-mail, né? Então, existe protocolo. Nós temos que tentar fazer o melhor, mas nós temos que fazer alguma coisa. E esses protocolos, gente, eles usam o básico do básico. As regras de mitigação, as regras de higienização não mudam. Pode, assim, mudar pouca coisa, 1 metro, 2 metros, máscara, mas o básico, que é turma menor, inicialmente sistema de bolhas, desinfecção local arejado. O Brasil não tem menos 20 graus, o Brasil não tem chuva torrencial, o Brasil não tem terremoto. Mesmo que faça um frio aqui, o frio é de 10 graus, 15 graus, dá perfeitamente para abrir a janela. Pelo amor de Deus, dá perfeitamente para usar o pátio da escola para fazer uma aula ao ar livre. Todo mundo sabe disso. Né? Outra coisa importante é a aferição da temperatura, horário alternado de entrada e saída, até porque não vai poder ser a população inteira de cara. Vai ter que ter questionário de sintomas, dos contatos. É o mínimo, mas nós temos que começar. Higienização de mãos, dispensa comentários, o tanto que é importante. Em relação às máscaras, a gente tem, entre os órgãos internacionais, né, de grandes publicações, tem uma pequena divergência, mas todos eles, é interessante que os órgãos públicos, eles usam, assim, o protocolo mais rígido de todos, mas o mais rígido, vou dar um exemplo, a CDC. A CDC fala que crianças acima de 2 anos têm que usar máscara. Aí embaixo coloca, considerando-se ambientes que não podem ser ventilados, né, e que a criança tem habilidade para tal. Primeiro que aqui no Brasil, sempre vai ser ventilado, porque aqui não faz menos 10 graus, menos 20 graus, menos 30 graus, né? E aí eles usam assim, tem que ser 1 metro. Não, aí
o órgão público, ele pega os 2 metros do penúltimo protocolo da CDC, porque já mudou para 1 metro de distância, desde final de março mudou para 1 metro, mas eles continuam usando 2 metros. Esse eles não mudam, não. Ah, mas em maio mudou para máscara de 2 anos. Aí eles pegam essa parte que muda. Então, quer dizer, eles não têm nem coerência de pegar tudo do protocolo novo. Eles mudam só aquele ponto que eles viram que vai dificultar a volta às aulas. Já a OMS, por exemplo, eles falam que abaixo de 5 anos não precisam. Então, o que a gente tem que fazer? Assim como os órgãos públicos, sejam eles nível estadual, mas aí eu acho que é mais municipal, e mais ainda local, por exemplo, é uma EMEI ou é uma escola que tem aquelas janelas enormes, que tem um pátio grande, pode avaliar, deixar sem máscara crianças de 2 a 5 anos, porque tem uma ventilação do ambiente muito grande. E mantém esse sistema de bolhas, quer dizer, menos crianças por turma, que aí varia também do tamanho da estrutura escolar que ela está. Então, quer dizer, a gente tem que tentar ajustar o protocolo para melhor nos atender. E não pegar só aquilo que é o pior, não vou pegar o pior da OMS, o pior da CDC, vou colocar no meu. Por quê? O objetivo é realmente não abrir? Pelo menos é isso que parece para a gente que estuda tanto a Covid, né? Ainda falando, né, desses protocolos, é interessante que isso eles não colocam, os gestores não colocam nos protocolos, não. Mas a primeira frase que a CDC usa, e isso ela não mudou. Toda a atualização do CDC, essa frase está lá em primeiro lugar. Devido ao papel único das escolas, elas devem ser as primeiras, devem ser sempre as últimas a fechar, depois de todas as outras medidas de mitigação, e as primeiras a abrir. Então, é interessante que eles citam a CDC nos seus protocolos, mas a primeira frase da CDC, eles sequer citam essa frase. E também não corroboram, né, com o protocolo que eles mesmos estão usando como referência bibliográfica, técnico e científica. Isso está lá. Não mudou. Essa frase continua. Então, quer dizer, se eu estou usando a CDC, né, porque tem que ser tantos metros, tantas massas, você tem que usar essa frase. A escola só deve fechar depois de todas as outras medidas de mitigação. Todas. A escola tem que fechar, antes de fechar a escola, a última coisa é fechar o hospital. Aqui é o contrário, estamos de novo com absolutamente tudo aberto e os meninos do ensino fundamental em casa. E não acha, não, mas eu abri infantil. Não, a CDC fala, Essential Elements of Safety, K12, K12. K12 é do primeiro fundamental até o 3º ano do ensino médio. Não é kids até 12 anos. Então, eles colocam que até o 3º ano do ensino médio, do primeiro fundamental até o 3º ano do ensino médio, é obrigatório estar aberto. Primeira coisa abrir, última coisa fechar. E a gente continua fechado por 428 dias. Continuando, né? Como eu disse, algumas mudanças no CDC, eles pegaram só a mudança das máscaras, mas essa mudança aqui de dia 19 de março foi distanciamento de 1 metro. E eles continuam usando 2. Quer dizer, nem a coragem de mudar como um todo os gestores têm. Enfim, aí são as diversas medidas de mitigação, que é o protocolo que a maioria dos gestores usam só o que lhes convém, né? Então, lá falando de novo que as escolas de K12, né, do primeiro fundamental ao 3º ano médio, elas devem estar abertas independente do indicador. O que muda é a estratégia de abertura. Por exemplo, se eu estou na onda vermelha, é para eu abrir do primeiro fundamental ao 3º ano médio. O que pode mudar então, eu vou abrir 30% do fundamental 1, 20% do fundamental 2 e 10% do médio, mas eu vou abrir tudo. Eles são muito categóricos, eles falam isso o tempo todo. Não é para fechar a escola nunca. O que muda é o percentual de alunos, o menor número de aulas, exceto na onda roxa, que foi aquela onda que a gente passou aqui com tudo lotado no Brasil. Aí tudo bem, né? Ali não tem jeito, ali nós vamos fechar tudo e a escola vai ser a última a fechar, mas infelizmente em alguns períodos a gente vai ter que fechar a escola. Se Deus quiser, nós não vamos ter que fechar mais também, não. Mas, assim, eu não sou contra o fechamento das escolas, se necessário, eu sou contra fechar a escola e deixar tudo aberto. Espero que isso fique bem claro. Até porque eu sou intensivista, eu sei muito bem o que acontece dentro de CTI. E é interessante que a nossa prefeitura, especificamente, usou o critério de 20 para 100 mil. Aí, quando foi março, os nossos representantes aqui do comitê e gestores públicos falaram, nossa, a gente perdeu grandes oportunidades quando a cidade estava toda aberta. Quer dizer, desde agosto do ano passado, que a CDC já não usa esse critério, eles usaram esse critério até março. Aí, em março, a gente admite que o número que a gente usou realmente era inatingível. Quer dizer, nós fomos feitos de palhaço,
Porque durante 8 meses eu estou falando, eu estou batendo na tecla, eu estou mostrando, os médicos estão provando. E eles vêm falar depois de 8 meses que realmente eles estavam errados. É assim que funciona o Brasil. Professores que não são grupos de risco, eles podem retornar com medidas adequadas. Porque antes a desculpa era, eu moro com o avô está vacinado. Eu moro com comorbidade está vacinado. Né? Mas eu estou com medo. Então, pede exoneração ou demissão, querido. Porque se você é um adulto que não tem fator de risco, você pode usar máscara e lavar a mão. Eu sou uma médica, trabalhei 12 meses, né? Quase 12 meses, que eu fui vacinada em fevereiro, começou a pandemia em março. Eu trabalhei 11 meses sem vacina, em CTI, que é um ambiente altamente insalubre, no meu consultório feminino, pai e mãe doente, atendendo Covid. Que eu atendia Covid no meu consultório à noite, final de semana até domingo, eu já fui no meu consultório, quem tiver paciente meu aqui sabe. Antes de vacina. Por quê? Pelo meu compromisso com a minha profissão. É meu compromisso. Só que eu não era doida, eu usava máscara, eu usava uso até hoje capote no CTI, eu lavo as minhas mãos, eu passo álcool em gel. Por que um adulto que não é risco não pode voltar a trabalhar usando as medidas de mitigação? Porque só os professores não podem voltar a trabalhar usando medidas de mitigação. Por que o motorista do ônibus pode? Por que o faxineiro pode? Por que o atendente de farmácia pode? Por que o atendente de supermercado pode? Por que todos podem, desde que não sejam risco, voltar com medida de mitigação? Até porque os riscos já foram vacinados. Né? Então, eu sou favorável, sem dúvida alguma, à priorização dos profissionais de educação, mas isso não deve ser condição necessária para o retorno. É muito distinto priorizar, sem dúvida alguma, pela essencialidade da educação, mas não pode ser condição necessária para que essa educação volte. Criança ainda está em teste. A única vacina que foi liberada pelo FDA em caráter de emergência foi a Pfizer, acima de 12 anos nos Estados Unidos. Não adianta, eu só levo meu filho depois de vacinado. Beleza, amor, é o seu direito. Mas pergunta isso se a mãe, que é uma faxineira ou uma atendente de farmácia, se ela não quer levar o filho dela para a escola. Ela vai querer levar o filho dela para a escola. Então, crianças serão as últimas a vacinarem tanto pela benignidade do quadro, quanto pelo fato de ser uma coisa nova. Então, tem que ter aí algum tempo de vacinação e estudos em crianças para a vacina chegar, sobretudo, nos pequetitos. 12 anos já é cavalão, 12 anos do ponto de vista neurohormonal, inclusive físico, já é praticamente um adulto, todo mundo sabe disso. Tem menina aí de 12 anos que já tem corpo de adulta, tem menino de 12 anos que já é cavalão aí, de 80 quilos, 1,70 m. Então, quer dizer, liberar para 12 anos já é um grande passo, sem dúvida alguma. Todas estão mostrando-se promissoras? Estão. Mas elas serão as últimas a vacinar, nós não sabemos nem quando vai ser liberado vacinar os pequetitos. Né? E outra coisa, então, isso tudo nos remete que vacina é importante? Sim. Nós só vamos acabar com a pandemia, com a vacina, com certeza, mas a pandemia não vai acabar tão cedo, pessoal. Não se enganem. Essas medidas de mitigação, lavar a mão, uso de máscara, turmas menores, serviço, entrada escalonada, um maior cuidado de higiene, isso vai ter para sempre, porque terão surtos ainda. Porque o vírus muda, porque a gente vai ter que mudar a estratégia de vacinação, porque é tudo muito novo. Até chegar no patamar que é a influenza, né? Todo mundo vacinando, as medidas. Isso vai demorar um pouco ainda. Não sei quando, não tem bola de cristal. Mas essas medidas básicas de higienização e de proteção pessoal e comunitária, elas vão ter que ser mantidas, com sem ou apesar das escolas abertas, com sem ou apesar da vacinação. A vida mudou. Quando que vai voltar para o velho normal, eu não sei. Mas as pessoas têm que entender, elas têm que entender que o novo normal veio para ficar há alguns anos, provavelmente. É um normal? Sim, mas é novo. Vai ser novo. Vai ser muito difícil da gente voltar para o velho normal nos próximos anos. Então, a gente tem que acostumar, a gente tem que fazer por onde, a gente tem que mudar o nosso comportamento social, de higiene, e ensinar as nossas crianças. Senão nós não vamos sair nunca da pandemia. Nós não vamos conseguir nunca chegar, nem no novo normal a gente vai conseguir chegar. Nós vamos continuar ainda no anormal. E exatamente por isso tudo que eu falei aqui, que eu falo insistentemente há alguns meses, pelos danos reais e inequívocos da falta de escola. A escola, não tem dúvida, gente, ela tem que ser a primeira a abrir e a última a fechar. E esse retorno, pelo menos nesse primeiro momento, é obrigatório que ele seja facultativo. Quem quer, leva. Quem não quer, não leva. Se você não quer, não leva, mas não atrapalha de quem quer e quem precisa, não, filho. Tem que ser híbrido. Claro, nós vamos ter que ter um percentual menor.
nem que seja uma semana sim, uma semana não, mas o mínimo de convivência e socialização já é importantíssimo para a proteção social, alimentar, educacional e emocional daquela criança e daquela família. E gradual, foi o que eu disse. Estamos com a taxa alta, vai ser o percentual menor. A taxa diminuiu, aumenta o percentual. E aí a gente vai nessa complacência, aumentando, diminuindo, até conseguir chegar num novo normal que vai estar pelo menos um percentual aberto. E o velho normal, como eu disse, sabe-se lá Deus quando é que a gente vai chegar no velho normal, né? Isso aí só com bola de cristal. Bom, depois disso tudo, agradecer vocês pela paciência, agradecer Carol, Zuleika do Cinep, todas vocês aí que estão organizando pelo convite de abertura desse seminário. Quem quiser me seguir tem o meu Instagram, que eu brinco assim, parece profissional, mas não é, sou eu mesmo postando, sou eu mesma respondendo, apesar de eu ter propostas de virar Instagram profissional, eu não gosto muito, porque eu acho que a gente perde essa questão pessoal, e o Juntos pela Educação, que é onde a gente descarrega muito artigo científico, onde são mais de 4 mil médicos unidos. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Como sempre, aí cheia de informações, cheia de embasamento técnico. A gente tem uma pergunta aqui da Priscila. Quais são as comorbidades que impedem as crianças de irem para a escola com segurança? Quais crianças compõem o grupo de risco? Então, você como médica pediatra, que paciente seu você aconselharia a mãe a não mandar para a escola? Inclusive, a minha parte no protocolo da Secretaria Estadual foi essa, né? Exatamente. São crianças, pessoal, com síndromes gênicas, tá? Crianças, às vezes, com trissomia do 13, de 18, que já teria uma incompatibilidade com a vida ou qualquer patógeno faria falecer. A síndrome de Down, especificamente, ela entra não pela própria síndrome em si, mas a síndrome de Down, que é uma das minhas grandes especialidades, eles têm uma taxa maior de cardiopatia, traqueostomia e até leucemia, tá? Então, são as síndromes genéticas, são aquelas crianças com cardiopatia não operada ou cardiopatia ainda com repercussão hemodinâmica, tá? Doutora Carol, meu filho teve um CIA, operou 3 anos atrás, ele tá ótimo, ele entra no grupo de risco? Não. É aquela criança, eu sei que tem muita mãe aqui que, não sei se eu vou me fazer entender, mas tem cardiopatias que elas são corrigidas anatomicamente, algumas cardiopatias a gente faz coisas paliativas, quer dizer, você ajuda aquele coração, mas ele ainda funciona mal. Então, esse coração que ainda funciona mal, que é aquela criança que tem grupo de risco, são as crianças, sem dúvida nenhuma, com leucemia ou com câncer ou um estado de imunossupressão, que já impediria de ir, inclusive, uma escola normal, né, que são aquelas crianças que já usam máscara e tudo mais, e crianças com traqueostomia, uma fibrose cística, ou seja, são aquelas doenças mais graves. Doutora Carol, meu filho tem bronquite alérgica, usa bombinha. Não é fator de risco, pode levar sem problema. Mas eu aconselho mesmo, que toda mãe, antes de levar o filho para a escola, consulte o pediatra, e o pediatra deu relatório, pode frequentar a escola sem risco. Eu acho que não custa. O médico da família que está no posto de saúde. O médico da família, um posto de saúde. Não custa levar aquela criança para o atendimento, o médico avalia as condições e ele dá um laudo. Olha, criança apta a frequentar a escola. Entre aspas, a gente que é o médico, a gente inclusive se responsabiliza por estar autorizando aquela criança. Né? Em vez de ficar a sobrecarga. Na mãe, TEA não é. Pelo contrário, né? O TEA, gente, eu fiz um e-book junto com a Suzane, inclusive. Para quem não entende. Transtorno de espectro autista. Ele não é, tá, gente? Ele não é risco, pelo contrário, o TEA é o que mais precisa de socialização. As mães que têm crianças com espectro autista sabem como foi avassaladora essa pandemia e esse isolamento prolongado. Gente, repito, tudo que foi operado há mais tempo e o menino está ótimo, não é risco. Hérnia diafragmática, hérnia umbilical, hérnia inguinal, o que for. Se já operou e o menino está ótimo, essa criança já não é risco mais, tá? Mas mesmo assim, não sou eu que vou falar. Quem vai falar é o médico que acompanha essa criança. Vocês têm que procurar o médico. Não tem que procurar. Ótimo, Carol. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Sem palavras para agradecer essa sua generosidade de estar aqui dividindo com a gente hoje tanta informação bacana. Você que é uma pessoa que eu sei que tem lutado, que está na linha de frente. Gente, eu falo que o dia da Carol tem 48 horas. Porque num dia de 24 não dá para fazer tudo que ela faz. Essa mulher
é uma força da natureza, super comprometida com a verdade, super comprometida com a ciência. E obrigada, Carol, obrigada mesmo por estar aqui levando esclarecimento a tantas famílias que estão aqui hoje com a gente, acompanhando esse primeiro seminário da Associação Mais Reais, o Escola Preparada, Criança Segura. Um beijo, querida. Beijo, pessoal. Beijo, fica com Deus. Obrigada, Carol. Obrigada, mães.